Oi pessoal, meu nome é Pedro, bem-vindos a mais um Literando Lido, para quem não me conhece ainda, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho atrasado, mas não tem problema, estou aqui, isso que importa. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o livro Memória de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Eu acho que é esse o nome dele, porque eu sempre erro o nome desse cara de tanto falar rápido, porque eu falo muito rápido, tenho que parar com essa mania. Bom, para quem não sabe, esse livro ele vai estar na lista da FUVEST e da Unicamp, da prova desse ano. E vamos lá falar um pouquinho do livro. Mesmo esquema, tá, gente? Primeiro eu falo um pouco da história pra vocês e depois eu falo um pouco da parte mais literária do livro em si. Como eu não estou com o livro, a capa da edição que eu li da editora Ática, se não me engano, vai estar num desses lados aqui. E é aquele tipo de livro, aquele tipo de edição linda que você tem que procurar as tatuagens nas letras. É sério, gente. É realmente uma edição muito desconfortável, desculpa aí, mas é a sinceridade pura. Mas eu já li, eu não ligo muito pra isso de edição, mas tem pessoas que não curtem muito esse tipo de clássicos da literatura brasileira, e criticam até o último momento da vida, enfim, e não gostam muito, então isso daí já não ajuda na leitura, então, né. Mas a história, ela vai se passar lá na cidade do Rio de Janeiro, no período do reinado do Dom João VI. E esse livro ele vai tratar assim, toda a camada popular do Rio de Janeiro. Tudo em questão popular. Esse é o foco do livro. Nossa, e já são 7 horas da noite, tem cachorro latindo ainda. Eu deitar pra cochilar tarde, o cachorro late. Eu sentar pra gravar vídeo, o cachorro late. Esse é o ponto foco do livro, assim, sabe? É tudo na camada social mesmo, na camada popular. Camada social, camada popular. Linguagem popular, tudo popular. E vai retratar aí um protagonista que vai ser o primeiro malandro da literatura brasileira, que é o Leonardo, ou Leonardinho, porque o pai dele se chama Leonardo Pataca e a mãe é Maria da Hortaliça. Como que esse menino nasce? Maria da Hortaliça e Leonardo Pataca se encontram numa viagem de Lisboa para o Brasil e eles acabam se apaixonando ali no meio do navio de um modo bem engraçado, que eu não vou falar porque vai ser um spoiler, mas eles acabam se apaixonando. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles acabam de morar juntos e tem o Leonardinho, Leonardo, como vocês preferirem, mas o livro ele no começo do livro ele não é retratado como um nome. Apenas é um menino, garoto, depois mais pra frente que vai falando Leonardo, Leonardinho. Então eu posso chegar aqui, eles tem a parteira que acaba virando a madrinha do garoto, tem o barbeiro que acaba virando o padrinho. E assim, o garoto no começo do livro, desde pequeno, do começo do livro até a sua fase adulta, então assim, o livro vai retratar todas as fases da vida desse garoto. E assim, ele não se emenda como a linguagem do livro, que é emendar, pra quem não sabe, que eu acho muito difícil não saber. Se emendar acho que a sua avó deve ter falado muito isso pra você. Vocês não se emenda, garoto! Não toma jeito, sabe? Então ele é uma criança totalmente virada no capeta. E assim, as situações que esse garoto se envolve com as outras pessoas, principalmente as que pegam no pé dele, por ele ser esse garoto, sei lá, do giraia aí, não sei, ele faz ainda coisa pior para essas pessoas. Principalmente a vizinha que critica ele pra caramba, briga com o padrinho dele, porque eu não comentei com vocês. O pai e a mãe dele acabam se separando aí por um motivo tal, que se eu não me engano, eu acho porque a Maria da Hortaliça trai o Leonardo Pataca com o capitão. Aí ele pega ela no flagra, assim, e ele sai, bate nela, se eu não me engano, bate, não sei se estou falando besteira, mas dá uma confusão doida lá na casa deles, e os dois acabam saindo de casa, larga o menino pro padrinho, depois quando ele volta pra meio que reatar com a Maria da Hortaliça, ela fugiu com o capitão pra Lisboa. E ele acaba não querendo cuidar do garoto, então fica meio responsabilidade do padrinho. Então assim, são várias situações da época, assim, é bem da época mesmo. O livro ele é destinado mesmo pra população. Para a população, o que eu digo? Porque tem uma grande diferença. Porque o livro, Agora eu vou falar um pouco da parte mais literária do livro, que o livro ele foi lançado no romantismo brasileiro, na época do romantismo brasileiro, que é uma escola literária, para quem não sabe, meados do ano de 1800, aí por aí. Mas ele tem um caráter mais realista por conta dessa parte social, de retratar o social, de pertencer ao social. Meu Deus, eu tô confundindo a população. A população assim, bem popular, eu ia falar. Vocês entenderam, né? Não é a classe dominante, que é pessoas ricas, são pessoas de baixa renda, são pessoas que você encontra na rua, sabe? Não é mais a nobreza, porque antes era nobreza e agora tá mais pra população. E é muito interessante essa parte, por quê? Porque o livro, ele tem a linguagem culta, da forma culta da linguagem portuguesa,
e ao mesmo tempo ele envolve o que é a classe mais baixa. Então assim, jargões são usados, jargões que eu falo assim, então assim, para você ter uma ideia, esses jargões da população, modo de falar da camada mais baixa, é usada e não acaba tendo alteração, não acaba tendo erros de português. Ai, nós foi. Não tem isso, entendeu? Não tem essa parte toda aí, mas... Então, assim, é muito interessante como ele faz isso, sabe? Toda a obra dele é retomada para a camada mais baixa, para a camada de baixa renda. Daí vem outra coisa também que envolve essa parte da realidade da população da camada mais baixa do Rio de Janeiro, é o livro. Então assim, para vocês perceberem que os personagens, só o protagonista e o pai dele, que são basicamente os dois protagonistas, mas o principal é o Leonardo, e não o Leonardo Pataca, eles são retratados, os personagens, como sua função social. A vizinha, que é viúva, o padrinho, que é barbeiro, a madrinha, que é a parteira, a Maria da Hortaliça, porque ela era vendedora de hortaliças lá em Lisboa. São poucos personagens que vão ter o seu nome mesmo, sabe? Que nem o Mestre de Rezas, tem a Cigana. E, então, assim, essa parte dos ciganos também tem no livro, sabe? Que tinha esses ciganos na época aí que era retratada a história, Rio de Janeiro. É o mesmo livro pertencendo à escola literária do romantismo, sendo lançado na época do romantismo brasileiro. Ele tem as características pré-realistas, mas não deixa de ser um romance. Por quê? Porque em toda essa história, esse envolvimento desse protagonista, desse malandro, que eu não sei se eu falei aqui no vídeo, se eu falar vou estar repetindo, mas é bom vocês lembrarem, é bom vocês saberem que isso é muito bacana, que ele foi o primeiro malandro da literatura brasileira, tá? O Leonardo. É um anti-herói. O que é um anti-herói? Um anti-herói é o herói que não está encaixado nos padrões de herói. Por exemplo, o Superman, que salva todo mundo. Não, ele é o herói da história do jeitão dele, sendo malandro, mas é o herói da história em si, dos padrões da história. Agora tem gente buzinando. Eu tô parecendo a Mel do canal Literatura. Se você não viu o canal dela ainda, eu vou deixar aqui no card aqui, ou na tela, ou aqui embaixo no foco, se vocês assistam. Adoro a Mel. Beijo, Mel. Toda vez que a Mel vai gravar, os vizinhos interferem. Agora, eu não é vizinho. Agora eu, Mel, não sei se vai assistir, se tá assistindo, mas eu, Mel, você não tá entendendo, Mel. São os vizinhos, os cachorros dos vizinhos, sabe? São os meus cachorros, sabe? Daqui a pouco também tem o povo aqui de casa, só que ninguém tá aqui, agora que deu pra gravar. A vida não tá fácil. Não tá fácil. Eu nem lembro mais o que eu tava falando, tá vendo? Lembrei, ele tava falando, eu tava falando da parte por que ainda ele se encaixa no romantismo. Porque tem ali os seus romances entre o Leonardo e uma menina, a Luizinha. Tem o Leonardo Pataca com a Cigana, tem os seus amores com a Cigana e também teve com a Maria da Hortaliça. Tem um romance, mas não é de uma forma de pelo amor de Deus, eu morrerei se você não ficar aqui comigo agora. Não, gente, é um romance totalmente ridicularizado. Então, assim, o autor ridiculariza, por exemplo, o Leonardo Pataca, que é um babaca nas mãos dos outros. Sabe, que ele faz algumas coisas nesse livro que eu não vou falar, que eu dava muita risada. Meu Deus, gente, ele faz uma coisa, eu tô quase contando, mas não vou contar, não vou dar spoiler. Então, assim, é um livro super engraçado, que vai te prender de qualquer forma, mesmo que a linguagem aí pareça um pouco meio difícil, assim, no começo, você vai pegando o jeito. É uma coisa que vai te envolvendo, que você acaba... E eu tenho uma relação muito bacana com esse livro, que na época da escola, quando eu estava no primeiro colegial aí por aí, a minha escola sempre recomendou esses livros como na prova de literatura, não é? Fora os estudos literários, as escolas literárias, a gente tinha que ler esses livros para fazer a prova. E eu lembro que na minha escola, como os livros eram mais difíceis, eu andei pensando nisso, na época concordava, hoje não concordo muito. Então tinha eu não sei se é texto integral, mas a escola recomendou Memórias de um Sargento de Milícias, o História em Quadrinhos. E era muito divertido, era muito bacana até. Eu lembro que eu me identifiquei com o livro por quê? Porque a minha professora de literatura contou a história de uma forma bem enxuta e bem tão engraçada que pra vocês terem uma ideia, o modo como ela contou não perdeu o humor que o livro passa pra gente. Isso me atraiu muito a atenção. Até então era o meu livro preferido e eu não tinha lido o livro, ela só tinha contado, porque era muito preguiçoso na época, sabe, pra esse tipo de literatura. Vou confessar pra vocês, gente, eu não gostava, eu achava que era uma perca de tempo, sabe, e hoje eu já gosto. Vai entender a cabeça, né, da pessoa. E na época, mesmo não lendo, mas por conta dela ter contado, foi o livro que eu mais gostava na época, que eu mais me identificava, só por ela estar contando. Mas daí eu li Capitães da Areia e até agora, gente, da literatura brasileira, é o meu livro preferido. Você que não viu esse vídeo vai estar aqui no canto, não sei se é esse ou nesse, no card, ou na tela, ou aqui embaixo no bloco de informações, tá?
Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não gostaram, também um super beijo pra você. Comenta aqui pra mim melhorar, nossa, pra eu poder dar uma melhora aí no canal, nos vídeos. Eu também quero dicas, tá? Se vocês não estarem gostando, não sei. E me indiquem leituras, quadrinhos, que gente, eu quero começar a ler quadrinho. Necessito, porque eu li na banca e parece ser muito legal. Só li Mônica Jovem, então eu quero partir pra outras coisas. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, me sigam no Twitter. E um grande abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.